Hoje, dia da solenidade da Anunciação do Senhor. No dia de hoje, a igreja comemora a Anunciação do Senhor, aonde o anjo ele foi enviado a Nazaré. E se a gente for perceber, Nazaré era uma cidadinha pequena, distante, pouca população, e Deus enviou o anjo lá. Ele enviou um anjo lá com uma missão de encontrar uma jovem de aproximadamente 12 a 14 anos, e essa jovem tinha uma missão de dar à luz a um filho. Amados irmãos, a palavra ela fala que esse anjo ele chegou diante da Virgem, que era uma descendente de Davi. Maria não era qualquer pessoa, não. Ela era uma descendente de Davi. E Davi era um no qual já profetizava muitas coisas a respeito do que iria acontecer com Maria, José e Jesus. E assim aconteceu que a palavra ela fala que esse anjo chegou com essa missão, mas ele chegou para buscar levar essa mensagem para essa virgem. E a palavra ela fala que ela era uma virgem. A gente às vezes se ouve falar tantas coisas a respeito da mãe de Jesus, com relação a outras denominações, outros irmãos afastados da fé. E a palavra ela fala que era uma virgem, era descendente de Davi, e o nome dela é Maria. Irmãos, pouquíssimas pessoas que a Bíblia cita, que um anjo chegou, e foi direcionado para elas. E uma delas foi Maria, pouquíssimas mulheres, e essa mulher, aqui que a gente vê na palavra, foi Maria, que o anjo chegou diante dela, e não simplesmente deu a missão, mas ele chamou ela pelo nome. Ele a chamou pelo nome. E assim, ele deu a saudação a Maria, dizendo: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Amados irmãos, a palavra ela não mente, ela não dá voltas, ela vai direto. E ela diz que o anjo disse: alegra-te, cheia de graça. Ou seja, ele disse que Maria era cheia da graça de Deus. Como não buscar uma intercessão de uma mulher dessa, que esteve e está diante dos olhos de Deus? O Senhor está contigo, não tenhais medo. É a palavra que mais repite na Bíblia, né? Não tenhais medo. Às vezes a gente tem medo de arriscar, a gente tem medo da missão, a gente tem medo do que está por vir, mas às vezes a gente não tem medo das coisas que o mundo oferece, mas a gente tem medo de se lançar na missão, se lançar no colo de Deus, se lançar na vontade de Deus. E essa palavra não tenhais medo, ela repete, se não me engano, 366 vezes na Bíblia, para mostrar para nós que cada dia do ano o Senhor fala para mim e para você: não tenhais medo. Ainda sobra um dia, que é para aquela onde diz que o ano é bissexto, né? Então, não tenhas medo. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, e porás o nome de Jesus. Amados irmãos e irmãs, Maria tinha uma missão grandiosa. Ela sabia que ela estava prometida em casamento a um homem chamado José. E ela, mesmo assim, ela sabia que ela não podia afastar da graça de Deus, da bênção de Deus, do pedido de Deus, porque todos nós somos filhos de Deus
E devemos nos entregar, nos render à vontade dele. E a palavra ela fala que aquele que nasceria seria filho do Altíssimo. Ele reinaria para sempre e o seu reino não teria fim. E ele ainda completa falando que até Isabel, a sua parenta, ela concebeu na sua velhice. E o anjo ele ali responde: o Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá. Então, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus, o Emanuel. E ele dizendo sobre Isabel, que é parenta de Maria, que ela concebeu na velhice, e o anjo ainda diz que para Deus nada é impossível. Irmão, irmã, é hora de você colocar o seu impossível na mão de Deus. É hora de você olhar para a sua vida e perceber que existem pessoas com situações piores do que a sua. Não é hora de lamentar, não é hora de resmungar, não é hora de choramingar, é hora de se entregar, se render à vontade de Deus, se colocar mesmo na vontade dele e dizer: Senhor, eu estou aqui. Eu não vim nesse mundo por acaso. Assim como Maria teve uma missão, eu também sei que eu tenho uma missão e os seus olhos estão fitos em mim. Assim como foi Jonas, que os olhares de Deus teve sobre ele até que ele concluiu a missão, também eu preciso me render ao seu querer, à sua vontade. Eis-me aqui, Senhor, porque eu sei que nada é impossível para ti. Os meus impossíveis, as minhas impossibilidades não são nada diante de ti, porque para tu, Senhor Jesus, nada é impossível. És tu, Senhor, que colocas diante de mim e falas que para ti nada é impossível. Então, para que eu vou preocupar com o dia de amanhã, com as incertezas? É só me render a ti. Porque Maria, assim como ela se rendeu, dizendo: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ali retirou. Esse mesmo anjo visita você, me visita cada um de nós, dizendo quais são as suas impossibilidades. Coloque nas mãos de Jesus e deixe Ele cuidar. Que Deus assim nos abençoe.